Muito bem, então, bom dia a todos. Aqui é Juliano Gardengue, coordenador científico do Hospital Encore. Hoje nós vamos ter a grata presença do nosso colega cardiologista, Dr. Marcos Pinto Perillo Filho. Marcos é cardiologista pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, formação sólida, fez um fellow em cardiologia do esporte pelo Dante Pazanese, em São Paulo, né? Também especialista em clínica médica pelo Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, e além de tudo isso, é pós-graduado em medicina da família pela UNB. Importante dizer também que ele tem sido, nos últimos períodos, aí, cardiologista clínico no Hospital Encore, administrando a enfermaria com muita qualidade, também já iniciando os projetos aí para instalar dentro do hospital uma assistência voltada ao exercício, e é motivo de comentário entre todos os residentes, tanto que eles gostam de conversar com você, porque cada vez mais exercício e cardiologia são coisas que estão sendo ditas nos eventos, nos congressos, e a gente sabe que é o futuro, né? O tratamento medicamentoso sempre tem um limite e a cardiologia do exercício vem criando força. Especialmente hoje que a gente vai discutir sobre o atleta, ou seja, o alto rendimento. Então, o que o cardiologista precisa saber, o profissional do exercício precisa saber em relação a essa avaliação. Então, Marcos, obrigado aí pela presença. Fique à vontade, meu amigo, é um prazer recebê-lo aqui na nossa sessão clínica científica do Encore. Maravilha, Juliano. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Realmente é uma honra aí a gente estar conversando com todo mundo do hospital e até os convidados de fora, né? Como você estava bem dizendo aí. Sempre quando a gente fala de cardiologia e esporte, cardiologia e atleta, a gente desperta muita curiosidade, né, de todo mundo. Como você disse, né? É o futuro que já chegou, né? A pandemia abreviou um pouquinho essa busca aí pelo exercício de alta intensidade, ou pelo menos um exercício moderado, mas bem regular, que entra também aí nesse conceito aí do atleta, né? A última diretriz de cardioesporte mais recente, né, de 2020 da Sociedade Europeia, ela bem juntou isso, né? Ela colocou atleta e praticantes de exercício intenso ou muito intenso junto. Antes, igual a de 2019 brasileira, ela falava somente em atleta, né? Mas isso já está realmente, já estão se entremeando aí. Então, quando a gente pega no consultório, pega na nossa prática clínica, aquele paciente que não é atleta, mesmo amador ou, né, ou profissional, mas que já está praticando ali seu exercício bem regular e intensificando a prática, né, tornando ela mais intensa, isso já vai entrando aí no conceito todo aí que a gente precisa ficar de olho. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como avaliar na prática, como fazer o check-up desses pacientes aí, não só do atleta, mas também de quem está nesse grupo que a gente está comentando aqui. Minha dica de leitura aí para o final dessa aula para todos que estão acompanhando são esses dois artigos aqui, né? O primeiro é o Guideline, a diretriz europeia, né, da Cardiosport, e esse segundo aqui embaixo é um approach clínico, né, um approach prático aqui, uma abordagem prática à prevenção de morte súbita cardíaca em atletas jovens, que nada mais é do que realmente como melhor realizar o check-up em atletas, né? A gente divide conceitualmente atleta jovem aquele abaixo de 35 anos e o master acima de 35 anos, mas na verdade, não vou dizer a única, né, mas a principal diferença entre esses dois grupos é que a partir dos 35 anos a gente tem que dar um enfoque muito especial para a doença coronária, né? 80% ou mais das causas de morte súbita nesse grupo acima dos 35 anos é a coronariopatia. Abaixo dos 35 anos, como eu vou mostrar aqui, a gente tem outras: miocardiopatia hipertrófica, displasia congênita do VD, origem anômala de coronárias, mas o conceito, a base do acompanhamento do check-up, ele segue o mesmo raciocínio. Quando a gente vai avaliar, quando a gente coloca na mesma frase, né, cardiologia, esporte, cardiologia, atleta, exercício, a gente sempre tem que ter em mente algumas coisas que eu vou listar agora na aula, né? Primeiro que a cardiologia do esporte, ela, apesar de não ser uma especialidade já reconhecida, digamos assim, ela já tem diretriz, já tem livros, já tem congressos, já tem grupos de estudo aqui no Brasil, dentro do DERC, né, o Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardíaca. Já tem, inclusive, nesse primeiro artigo aqui que está na direita, Esportes Cardiologia, já tem até uma proposta de currículo para quem quiser montar
a residência aí, né? Não está liberado ainda, mas com certeza em breve alguém vai ser pioneiro no mundo aí e deve chegar logo aqui. E quando a gente está dentro na cardiologia do esporte, praticando ela, né? Mesmo quem não segue seu estudo nela, ou mesmo quem não fez um aprimoramento nela, tem que ter em mente que essa área ela tem que reconhecer as alterações consideradas adaptativas do coração do atleta. Isso vai ser muito importante para diferenciar o que é adaptativo, o que é patológico, que precisa de uma investigação mais cara, de uma investigação mais específica, de um eventual afastamento para evitar algum evento cardíaco até que se resolva o problema do paciente ou até que se resolva a questão, né? Fiquei na dúvida se isso é adaptativo ou não. A gente tem que estar sempre ali de olho nos fatores de risco para prevenir realmente as doenças cardiovasculares que nesse grupo de pacientes que praticam exercício de alta intensidade podem gerar eventos trágicos, né, como morte súbita cardíaca em campo. A gente, por vezes, depara com cardiopatias raras e com isso a gente tem que decidir se esse paciente pode continuar ou não a jogar. E, claro, a gente tem como objetivo afastar realmente somente aqueles pacientes que têm condições irreversíveis de altíssimo risco. Isso cada vez mais vai se tornando bem raro, igual miocardiopatia hipertrófica, era igual a afastamento. Hoje já tem várias maneiras aí da gente avaliar o risco e definir seus limites. Então, realmente, sempre que a gente sentou com o atleta, com alguém que está fazendo um exercício de alta intensidade, lembrar bem da cardiologia do esporte e tudo que ela já tem de evidência para nos guiar. Essa imagenzinha, essa pequena imagem aqui da diretriz da Sociedade Europeia mostra, né, todo o caminho que a gente tem que, desde lá da promoção do esporte seguro, da prevenção. A gente tem aqui na direita todas as doenças, cardiopatias congênitas, algumas condições que não são doenças, né, gravidez, tem a cardiomiopatia hipertrófica, IC, ortopatias, arritmias. Então, tudo isso a gente tem que estar em mente, tem que estar aqui do lado do nosso caminho para a gente avaliar, tentar fazer o diagnóstico precoce disso, para tratar, para indicar o limite do exercício. E hoje a gente vai falar basicamente dos itens 1 e 2, que seria realmente o diagnóstico precoce, a estratificação de risco aí nesse check-up, nessa avaliação, nesse screening, nessa avaliação pré-participação do atleta. Outra coisa que temos que ter sempre em mente realmente é o paradoxo do exercício de alta intensidade, né? Todo mundo sabe, isso já é bem solidificado e muito sólido aí na nossa prática, que o exercício ele tem um efeito protetor, mortalidade geral, eventos cardíacos, isso aí é inquestionável, né? Mas à medida que a gente aumenta a intensidade do exercício, o volume dele, né, em tempo, em METs, né, que é a medida que a gente usa para intensidade, a gente parece ter a gente tem um aumento da prevalência de morte súbita assim que a gente aumenta a intensidade do exercício do paciente, né? Então, em resumo, o paciente sempre falo paciente, né? O atleta que ele pratica o exercício de muita alta intensidade, comparando ele a um grupo de pacientes que não praticam exercício, ele vai ter, com certeza, um risco menor de morte súbita. Mas durante a prática do exercício intenso, ele tem de 2 a 3 vezes uma chance maior aí de ter uma morte súbita cardíaca. Então, isso para a gente, o que isso representa? Isso representa que a gente precisa excluir nesse paciente, ou pelo menos tentar, né? A gente, na medicina, nada é 100%, mas a gente precisa pelo menos tentar excluir as principais causas de morte súbita nesse paciente, para que ele não tenha ali durante o gatilho do exercício intenso, durante o estímulo de catecolaminas que o exercício intenso gera, que ele não tenha ali um gatilho sobre um substrato que alguém deixou de avaliar ou que passou em branco, e aí isso gera um ataque à arritmia, isso gera uma morte súbita, gera um evento cardíaco aí, seja durante o treino, seja durante o jogo, seja no pós-jogo, né? Isso também pode acontecer. Então, temos que ter sempre em mente esse paradoxo. O atleta ele é mais saudável que a população geral, muito provavelmente, porque ele está fazendo exercício físico, mas durante o exercício muito intenso,
ele sim, ele tem um risco maior de apresentar uma morte súbita. Então, eu tenho que realmente dobrar ou triplicar minha atenção aí nessa avaliação rotineira dele. Né? Nesse gráfico aqui, a gente observa justamente isso que a gente está comentando. Quanto menor aqui, né, o paciente sedentário, ele tem uma maior taxa de eventos cardíacos, e aí a gente vai, a cada MET que a gente vai aumentando de intensidade na prática desse paciente, a gente vai reduzindo em 13% a mortalidade, né, desses pacientes, e a gente vai reduzindo também a probabilidade de ter essas doenças clássicas aí que são fatores de risco para eventos cardiovasculares, né, obesidade, pressão, hipertensão, diabetes, DAC, FA, tudo mais. Mas à medida que a gente começa a entrar ali depois de 12 METs, 15, 20, então, ou seja, muito intenso, que é onde os atletas de alto rendimento entram, né? Aí a gente começa a apresentar algumas alterações eletrocardiográficas, laboratoriais, estruturais. A gente começa realmente a aumentar o risco de apresentar a evolução de alguma doença que estava ali adormecida, né? Então, tem um genótipo, de repente a gente pode apresentar o fenótipo de alguma doença. A FA, a fibrilação atrial, a gente sabe que é uma doença que pode surgir pelo estímulo do exercício muito intenso. E então, na hora de a gente orientar o paciente, né, não do atleta, porque ele já está praticando isso, mas aquele paciente que está querendo aumentar a intensidade do seu exercício, a gente tem que ter em mente isso aqui. Às vezes não é interessante a gente estimular que ele está fazendo maratona, agora que ele é triatleta, pentatleta. Se ele te perguntar se é para a saúde, a gente precisa ser honesto com ele e mostrar, por exemplo, esse gráfico para ele. Para a saúde não precisa, mas claro que se for uma opção dele e você vê que ele vai praticar exercício por causa dessa vontade dele de ser um triatleta, de um pentatleta, aí libera, não tem por que você também falar que não. Tudo isso por causa né, não por causa desse gráfico, mas pelo que ele representa, né? Então, à medida, aqui na esquerda, em cima, à medida que a gente aumenta a intensidade do nosso consumo de oxigênio máximo, em torno ali de 50%, a gente começa a ter um estímulo importante de norepinefrina, e a partir do momento que a gente chega ali em torno de 75%, ou seja, perto ali do segundo limiar anaeróbio, a gente passa a ter um estímulo muito grande também da epinefrina, né? Então, ali, depois do segundo limiar de anaeróbio ou segundo limiar de lactato, que a gente consegue determinar pelo cardiopulmonar, que a gente tem um estímulo muito intenso, hemodinâmico, catecolaminérgico, e isso é um gatilho, isso se você tiver um substrato elétrico ou substrato estrutural, uma fibrose, se você tem alguma canulopatia, alguma coisa, isso pode ser estimulado e aí o evento surgir. Temos experimentos também, né, as alterações aí clássicas do coração de atleta. Então, à medida que a gente aumenta o componente estático, né, o gráfico aqui para cima, a gente aumenta a musculatura, né, a gente hipertrofia nosso coração, e à medida que a gente vai aqui para a direita nesse gráfico, aumentando o componente dinâmico, né, o aeróbico do paciente, a gente vai dilatando as câmaras, né? Então, o protótipo do coração de atleta seria aquele paciente, por exemplo, do endurance, né, que trabalha com muita força e também trabalha com muito volume. Então, o coração dele dilata e fica mais musculoso, né? Então, ele apresenta para a gente uma hipertrofia excêntrica. Então, à medida que a gente vai alterando aqui os estímulos conforme a modalidade de esporte do paciente, a gente, na hora que está avaliando ali, vendo o ecocardiograma daquele paciente, ou eletrocardiograma também, a gente tem que ter, opa, você está praticando igual aqui, né, no canto esquerdo inferior, você está praticando yoga, baixo componente dinâmico, baixo componente estático, não tem por que eu ter um coração com hipertrofia excêntrica, né? Já se eu estou ali na direita, no canto superior direito aqui, praticando um triatlo, uma canoagem, um ciclismo de longas distâncias, nesse paciente eu posso ter, não quer dizer que vai ter, mas eu posso ter alterações do coração de atleta, né? Então, se eu achar um coração com hipertrofia excêntrica nesse paciente,
e ele não tem nenhum antecedente familiar, ele não tem sintomas, ele não tem alterações nos outros exames, como arritmia, não tem por que eu seguir, eu aprofundar uma investigação nesse paciente. Realmente é uma alteração esperada. Já se eu tenho um paciente aqui na esquerda, no canto superior esquerdo, que faz musculação, ele é fisiculturista só, ele não faz aeróbico. Nesse paciente, realmente, se eu encontrar um coração hipertrofiado, isso pode ser esperado, mas realmente ele dilatado, uma hipertrofia excêntrica, já nesse paciente já não é esperado. Então, temos que ter em mente essas alterações aí esperadas. As adaptações cardíacas ao exercício, né, também surgem no eletrocardiograma. Então, esse quadrinho, quando a gente está avaliando o eletrocardiograma do atleta ou de quem pratica exercício intenso, a gente tem que ter em mente, porque se a gente acha na avaliação um desses achados aqui considerados normais, BRD incompleto, inversão de onda T V1 e V3, pacientes menores de 16 anos, uma bradicardia sinusal, que é muito comum, arritmia sinusal, que é comum também, BAV de primeiro, até de segundo grau, MOP de Zoom. Então, esses que estão listados aqui no quadro dos achados normais, se a gente tiver uma alteração dessa, a gente não precisa seguir a investigação, a gente está autorizado a liberar, tornar esse paciente elegível para a prática. Já na direita, os achados considerados anormais, né, inversão de onda T difusa, precedida por um infra de ST, um QRS muito alargado, acima de 140, um BRE ao invés de BRB, o BAV de segundo já avançado. Então, esses pacientes, eles precisam ser investigados, com certeza. E aqui no meio a gente tem um quadrinho com desvio do eixo, sobrecarga atrial e BRD. São considerados achados limítrofes, né, borderline. Quando a gente tem somente um deles, a gente não segue investigação. Se a gente tem dois deles, ou, claro, se tem um dele mais um achado anormal, aí a gente segue investigação. Lembrar sempre que, né, estamos falando da avaliação eletrocardiográfica pura aqui. Se eu tenho um achado normal, mas esse paciente tem antecedente pessoal familiar, sigo investigação. Não fico preso somente ao eletrocardiograma. Temos que ter em mente sempre as principais causas de morte súbita, que é o que a gente vai procurar através do exame físico, da história clínica, do eletrocardiograma, e se por acaso a gente pedir algum exame complementar, a gente vai atrás disso, né? Então, acima dos 35, como eu disse, doença arterial coronariana disparada, principal causa de morte súbita e evento em atletas, né? Mais de 80% ou mais, e abaixo dos 35 anos, miocardiopatia hipertrófica é a principal causa. Depois a gente tem displasia ritmogênica do VD, que é muito rara, origem anômala coronárias também, miocardite, no Brasil talvez a miocardite figure ali no segundo, terceiro lugar. Tem as valvulopatias, síndrome de pré-estação, doença do sistema de condução. Então, sempre ao avaliar, lembrar desse quadrinho. E aí, a gente, lembrando disso tudo, a gente parte para avaliação para participação esportiva, uma avaliação médica sistematizada, né, que abrange toda essa população que a gente está comentando, de atleta, de esportista, de quem pratica exercício de alta intensidade, prévia ao início da atividade física. Então, o sedentário ele também entra aqui, se ele for um apresentar de alto risco, tá? Sedentário de baixo risco não precisa, mas o sedentário que tenha alto risco ou intermediário risco, mas que vá fazer um exercício de muita alta intensidade, é interessante a gente avaliar ele antes, né? E para quem já pratica, antes do início de uma temporada ou antes do início de uma preparação diferenciada para algum tipo de campeonato, ou no meio termo, no meio tempo aí, durante o ano, durante a temporada, se tiver algum sintoma, alguma doença, o paciente teve Covid, ele teve aqui uma diarreia forte, ficou 7 dias internado, esse paciente é interessante que ele volte e faça avaliação pré-participação. Isso faz parte do check-up, desse screening aí do atleta, né? Sempre que a gente fizer uma avaliação inadequada, seja por não ter tempo, seja por não ter a experiência, por exemplo, com o eletrocardiograma do atleta, a gente aumenta o risco do paciente, né? A gente, principalmente, de ter
prejuízo, né? Então, e tem vários tipos de prejuízo nessa população. Prejuízo social, né? Se eu afasto um atleta, esse atleta geralmente sustenta a família toda dele. Prejuízo psicológico, né? Ele vai ficar ansioso, depressivo, não sabe o que vai acontecer com a vida dele, com a carreira. Às vezes ele nem volta em você, ele vai procurar alguém que vai liberar ele. Prejuízo para a imagem, se acontece um evento, imagem para o clube, imagem para a instituição que liberou ele, para o médico que liberou ele. A vida não precisa nem comentar, né? Então, realmente, a gente precisa avaliar bem esses pacientes para não gerar prejuízo para todas as partes envolvidas: jogador, família, clube, instituição médica que recebeu ele. Na diretriz brasileira, né, então, partindo aí para a parte prática, a diretriz ela recomenda, né, anamnese e exame físico para todos os esportistas e atletas, né? Lembrando que, por definição, o atleta é aquele indivíduo que pratica o esporte e ele tem aquilo como a principal atividade da vida dele, tá? Se ele receber por isso, é profissional; se ele não receber por isso, ele é amador. E o esportista é aquele que pratica um esporte para o lazer, para a sua saúde, mas ele não tem aquilo como a principal atividade dele. Ele trabalha com outras coisas, aquilo às vezes, por vezes, toma muito tempo da vida dele, né? Mas ainda não é a principal atividade da vida dele. E aí, sempre que a gente for avaliar né, fazer essa anamnese, esse exame físico do atleta, todas essas perguntas aqui, todos esses questionamentos são importantíssimos, né? Se alguém já falou que teve problema de coração, se alguém já falou que ele teve sopro, se ele apresenta sinais ou sintomas de arritmia, se na família, muito importante perguntar da família, morte súbita, se alguém morreu de repente. E no Brasil a gente tem uma grande dificuldade de tirar isso do paciente. Por vezes o paciente desconhece essa parte familiar, então a gente tem que ser bem, puxar mesmo do paciente, tem que ser bem ativo durante essa consulta, questionar sobre o uso de anabolizantes, drogas listas e ilícitas, tem que ter um antecedente muito bem investigado desses pacientes para justamente guiar nosso exame complementar, se a gente vai precisar ou não. A questão do custo é muito importante nesse check-up aqui que a gente está conversando. Em relação ao teste ergométrico, né, então, exame físico, a anamnese bem realizada, um antecedente familiar muito bem coletado e um eletrocardiograma, isso é preconizado para todos, tá? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o eletrocardiograma ele é questionado, né? Inclusive a American Heart ainda não orienta ele para todos os esportistas e atletas, eles acham que o custo não compensa, mas já existem vários trabalhos aí, a diretriz brasileira, europeia, são muito claras em recomendar, porque quando bem solicitado, bem avaliado, não gera falso positivo, tá? É uma quantidade significativa de falso positivo. Ele acaba reduzindo o custo da avaliação em até 25%, porque você realmente detecta logo ali, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, até 80% de quem tem vai apresentar alterações no eletrocardiograma. Então, quando você faz essa avaliação eletrocardiográfica com quem tem essa habilidade de avaliar o eletro do atleta, você ali já consegue excluir várias cardiopatias que estão envolvidas na morte súbita do atleta, e aí você já consegue liberar ele sem precisar fazer ecocardiograma, ressonância e tudo mais. Em relação ao teste ergométrico, a diretriz brasileira ela recomenda para atletas profissionais, tá? Tanto para avaliar sintoma, capacidade física, resposta hemodinâmica e cronotrópica, a diretriz recomenda isso. Para esportistas coloca como 2A, então também existe essa recomendação. E igual como eu disse, para sedentários que estão querendo iniciar um exercício de mais alta intensidade, também seria interessante, tá? Lembrando que a gente pode fazer o teste ergométrico, o teste de esforço, desculpa, vamos chamar de teste de esforço. O teste de esforço a gente pode fazer ele o mais simples, que seria o ergométrico, e pode fazer ele o mais completo, que seria o cardiopulmonar. Para atleta de alto rendimento, sem dúvida, o cardiopulmonar seria, apesar de a gente ter pouca disponibilidade no Brasil, mas aqui em Goiás
talvez mais que, com certeza mais que São Paulo, tudo mais, o cardiopulmonar traz bem mais informação para a gente e seria mais indicado mesmo. O resumo das recomendações da diretriz brasileira, né? Então, criança e adolescente, anamnese, exame físico, eletrocardiograma. Após os 35 anos, focar na avaliação do risco de DAC, isso é muito importante. Ele coloca como considerar o teste funcional, né? Então, teste de esforço máximo, a gente tentar avaliar esse paciente com isso. Se for de muito alto risco, paciente que já tem coronariopatia, paciente tem um score global de risco aí maior que 10%, talvez um teste com imagem funcional, por exemplo, cintilografia, seria interessante também. A europeia preconiza, vou mostrar depois isso. Dados, números interessantes aqui, coloquei em vermelho aqui, quando a gente, eu não coloquei a referência, depois eu vou mandar para vocês, peço perdão. Teve um trabalho que avaliou 45, 47 mil atletas, e para tentar identificar qual que era a sensibilidade, especificidade dos métodos utilizados na avaliação dos atletas. Então, para avaliação, tanto que o eletro é importante, né? A sensibilidade do eletro, 94%, comparando com história clínica isolada, 20%, e o exame físico, 9%. E a especificidade, aí já é mais semelhante das três, né? 93 para o eletro, 94 para a história clínica e 97 para o exame físico. Então, realmente, acrescentar o eletro junto da história clínica do exame físico é muito importante. Mas, mais uma vez, é importante se estiver sendo avaliado por quem tem aquele quadrinho muito bem estabelecido ali na sua prática, porque senão pode gerar alguns falso positivo e custos adicionais. Esse quadrinho é da Sociedade Europeia, mostrando as recomendações para avaliação dos atletas, dos pacientes que fazem exercício intenso acima dos 35 anos. Então, pacientes que têm um baixo, moderado risco cardiovascular, a gente não precisa fazer uma avaliação muito detalhada desses pacientes. A gente pode liberar a prática esportiva deles. Atletas competitivos, todos devem passar por esse check-up, esse screening cardíaco, tá? Incluindo o eletrocardiograma, exame físico, anamnese, eletrocardiograma. Pacientes que são sedentários e vão começar a fazer um exercício de muito alta intensidade, e os pacientes de alto risco cardiovascular, esses pacientes também devem ser avaliados igual os atletas competitivos, e aqui o teste de esforço máximo, ele passa a ser muito bem indicado. E pacientes de muito alto risco cardiovascular, aqueles que têm um score global, a Sociedade Europeia usa o score deles, né, que é o SCORE, mas que no Brasil a gente poderia, né, a gente não pode traduzir para o nosso score, mas dá para a gente usar off-label enquanto a nossa diretriz não coloca ele. Mas a gente pode usar nosso score global de risco. Se tiver acima de 10%, a gente considera um paciente de muito alto risco. E se tiver antecedente familiar, tudo mais, tudo aquilo que a gente já sabe da nossa prática clínica cardiológica, a gente entra com essa avaliação completa e a gente considera a avaliação de imagem funcional ou a angiotomografia. Esse quadro da Sociedade Europeia também, ele exemplifica bem esse caminho que a gente deve seguir nesses pacientes acima de 35 anos, tá? Pacientes que têm baixo risco cardiovascular, a gente não segue investigação. Se o paciente tem um risco intermediário ou alto, a gente segue a investigação se ele for fazer um exercício de alta intensidade. Se for de baixa intermediária, a gente não precisa aprofundar a investigação. E já se for um exercício de alta ou muito alta intensidade, aí a gente parte para a investigação funcional desse paciente. Se ele tiver, na investigação funcional, se ele tiver critérios de alto risco, isquemia maior que 10% na cintilografia, ou se você fez um ecocardiograma, pediu um ecocardiograma com estresse, ele tem 3 ou mais segmentos com disfunção segmentar,
com estresse, né? Depois do estresse ficou disfuncionante 3 ou mais segmentos. Se na ressonância foram 2 ou mais segmentos, ou se na angiotoma a gente já encontrou uma doença triarterial com envolvimento de algum vaso na porção proximal, ou se tem o tronco acometido, ou se tem a DA proximal acometida, aí esse paciente a gente, além do teste funcional, aí a gente parte, né, para avaliação anatômica mesmo invasiva, porque esse paciente, como está bem demonstrado aqui, ele está em altíssimo risco, e a gente colocar ele para praticar um exercício de alta intensidade vai ser um estímulo catecolaminérgico e hemodinâmico muito intenso. Esse paciente está em altíssimo risco aí. Bem visual, pacientes abaixo de 18 anos sempre estar com responsáveis, né, presentes na avaliação, isso é importantíssimo, está bem registrado, porque se acontecer algum evento, nós não vamos ser culpados. Para todos os pacientes, anamnese, exame físico detalhado, eletrocardiograma aqui no Brasil para todos. Exames laboratoriais é importante, não existe na diretriz não existe uma recomendação assim específica, mas é importante esse atleta no nosso consultório ter glicemia, lipidograma, função hepática, renal, tiroidiana, tudo bem avaliado. Caso ele apresente sinais de alterações hormonais, ser avaliado também, né? Claro que não vão ficar pedindo para todo mundo. Ecocardiograma transtorácico. Não existe indicação também de ficar solicitando para todos, mas para os atletas de alto rendimento, é importante a gente ter pelo menos um inicial, que só aí a gente já consegue avaliar, por exemplo, a origem anômala de coronárias, né? No pedido, a maioria dos colegas ecocardiografistas avaliam isso, mas se a gente coloca no pedido que a gente gostaria de ver ali a origem das coronárias, eles dão um enfoque maior e essa informação vem bem descrita. Então, aí a gente já consegue avaliar miocardiopatia hipertrófica, de repente, alguma cardiopatia congênita e as origens das coronárias. E aí a gente, tendo esse ecocardiograma inicial, lá na frente, se esse paciente começa a apresentar algum sinal, algum sintoma no exame físico, alguma alteração, a gente tem o comparativo e a gente pode diferenciar entre o que é adaptativo e entre o que é sugestivo de patologia, né? Então, esse screening, esse check-up, a gente realizar anualmente nesses pacientes que fazem exercício de muita alta intensidade, e sempre que a gente tiver alguma infecção grave, algum evento após uma cirurgia, alguma coisa assim, esse paciente tem que ser reavaliado sempre. E o teste de esforço, como eu disse, para os atletas de alto rendimento, a gente realizar eles é bem interessante. Acima dos 35 pacientes que tiverem risco também muito interessante, e aqueles sedentários que vão sair do sedentarismo e ir para a prática do exercício intenso também é bem interessante. As vantagens de utilizar toda essa avaliação, né? A gente consegue avaliar e excluir tentar excluir as principais causas de morte súbita. A gente avalia a estrutura, avalia a resposta hemodinâmica. Esse quadrinho aqui, ele mostra para a gente, olha só, quando a gente avalia o atleta pelo eletro, a gente consegue detectar, quando bem avaliado, pelo histórico exame físico aqui na direita, menos de 10% dos casos das miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do VD, miocardiopatia dilatada. Já com eletro, a gente consegue detectar 80% dos casos, 60%. Então, assim, realmente, o eletrocardiograma, ele é muito importante nessa avaliação nossa. Não tem como deixar de fora mesmo. Finalizando, acho que a gente deve ter em mente que realmente a cada dia cresce mais o número de atletas amadores e esportistas, né? E eles devem ser avaliados, e a média de idade deles também está aumentando. E eles devem ser avaliados, sim, como atletas. Talvez não como atletas de altíssima performance, né, como um profissional de um clube da Série A, né, mas como atleta, sem dúvida, porque ele está trabalhando ali com alto volume de exercício. A pandemia gerou um grande foco, né, na segurança do esporte, então no consultório,
no dia a dia. Cada dia mais as pessoas perguntam para a gente como que faz para passar por um check-up assim, mais detalhado, porque quer começar a praticar exercício e tudo mais. Então, a gente tem que ter tudo isso aí em mente para poder orientar bem o paciente. A gente precisa reconhecer esses achados sugestivos de adaptação ao exercício para não gerar um maior custo, para não deixar o paciente inseguro. A má interpretação desses exames, dos achados do exame clínico, físico, pode gerar diversas formas de prejuízo, como eu comentei. Praticante de exercício de moderada a alta intensidade tem que ser avaliado, né? O check-up dele tem que ser periódico, exame clínico e eletro de repouso. Aqueles sedentários e aqueles de alto risco cardiovascular devem ter o teste de esforço acrescentado na sua avaliação. Caso o paciente tenha muito alto risco, aí o teste de imagem funcional, a ONGTC coronária, ela passa a ser importante também na avaliação, não precisa ser anual, mas a gente tem que ter no nosso arsenal ali. E os atletas profissionais devem ser avaliados por teste de esforço, sem dúvida, e ter ao menos um ecocardiograma pelo menos no início da sua avaliação, pelo menos naquele primeiro contato seu com o paciente. Bem, agradeço a atenção de todos, estou à disposição aí para algum tipo de dúvida. E como o doutor Juliano, o doutor Maurício aí, o Dr. Maurício mostra, né, o futuro hospital, e o Dr. Juliano comentou aí do nosso que a gente está buscando aí levar o exercício aí para o Hospital Encore. Eu deixo aqui no último slide um objetivo aí, né, digamos assim, né? Quem sabe a gente consegue colocar aí a cardiologia do esporte e reabilitação aí também no Encore. Perfeito. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, ficar à vontade para quem quiser fazer as perguntas agora, participar. Eu tenho uma que já me causa muita aflição. Recentemente, eu queria ouvir tua opinião como especialista, Marcos. Eu recebi no consultório um indivíduo pós-Covid com diagnóstico de miocardite e que me procurou antes de 6 meses já tem o diagnóstico, não passaram 6 meses ainda, e o colega cardiologista encaminhou ele para reabilitação, liberando ele para exercício com 3 meses de miocardite diagnosticada. Eu tenho uma carta de um cardiologista dizendo para ele iniciar um programa de reabilitação entre intensidade leve e moderada, embora o diagnóstico de miocardite. Eu queria ouvir você sobre isso, meu caro. Eu fiquei um pouco desconfortável com essa situação, porque a diretriz de miocardite nos orienta a deixar esse paciente por 6 meses aí afastado das práticas esportivas. Dá a sua opinião para mim sobre isso, Marcos, porque é uma situação que aconteceu comigo, e eu tenho cabelo branco já, e mesmo assim falei, rapaz, e aí? Diga aí o que você acha, meu Deus. Foi prática, né? Essa última diretriz europeia, ela veio junto, não só ela, né? Ela veio junto com todo uma mudança assim de conceito na cardiologia do esporte. Foi bem a época que eu estava lá em São Paulo fazendo o fellow, e eu vi muito essa discussão lá com o pessoal. Até essa diretriz, digamos assim, a cardiologia realmente ela era bem mais defensiva em relação a essas liberações. E a partir dela realmente começou a ser mais permissivo no seguinte sentido: miocardite, cardiomiopatia hipertrófica, a gente avaliar o risco. Então, por exemplo, nos casos de miocardite, se eu tenho a partir de 3 meses, se eu não tiver nenhum fator de risco, eu poderia iniciar a reabilitação nesse paciente, sim. O que seria isso? Não estou tendo arritmia em repouso, então Holter zerado. Não estou tendo arritmia induzida pelo esforço, então teste ergométrico sem nenhum tipo de alteração. Não estou tendo sintoma nenhum em repouso, em casa, no teste de esforço. MET, faço vários METs, não tenho nenhum tipo de dispneia, de dor torácica. No ecocardiograma, não tem nenhuma disfunção, nem global, nem segmentar. E aí, na ressonância, minha área de realce tardio, ela diminuiu ou ela estabilizou numa área pequena, 1, 2, 3%, esse paciente poderia, mas aí entra assim, igual cabelo, a gente fica realmente receioso. Seria indicação, se eu não me engano, 2B. Esse paciente poderia iniciar exercício leve, voltar a treinar.
Mas realmente, assim, na prática, a gente fica bem receoso e não costuma liberar mesmo, não. Mas se fosse seguir, não dá nem para falar seguir à risca, né? Porque não é uma indicação 1 nem 2A, não. Realmente é algo que ainda está sendo aí avaliado, e aí acho que quem é liberado aí acaba entrando meio como cobaia aí. Acho que talvez acho que eles devem usar isso assim muito naqueles casos assim de pressão, né? Então assim, jogador de alto nível, ali, midiático demais, que os caras ficam em pressão para poder jogar logo, mas assim, eu pessoalmente, realmente, no consultório, se não for alguém assim de altíssimo rendimento, que dá para esperar mais 3 meses, acho que realmente evidência seria 6 meses mesmo. Beleza. Marcos, uma outra coisa que eu quero perguntar para você, já que você falou de atleta, cara, todo mundo aí acompanhou recentemente, com certeza você mais que todos nós, o caso do camisa 10 da Dinamarca, do Eriksen, que teve aquele episódio de quase morte em campo e que agora voltou a jogar com CDI implantado nele. É assim, eu já recebi em consultório paciente que me procurou espontaneamente para iniciar um programa de exercício com CDI implantado, né? E esse paciente obeso, porque o arritmologista que implantou o marca-passo nele falou, não, você não pode fazer nada de exercício, e o clínico reforçou. E o cara com CD implantado, quando ele implantou o CD, ele era magro, agora esse indivíduo com mais de 100 quilos, obeso, lipidêmico, hipertenso e diabético, e mesmo assim, quando eu mandei uma carta para o clínico e para o ritmologista, esses clínicos, não, mas a arritmia dele é muito grave, com o CDI, ele não pode fazer exercício, mesmo com o CDI. Então, eu acho isso uma coisa muito paradoxal, no fato que nós temos aí um indivíduo jogando em alto rendimento, com CD implantado, uma coisa que surpreendeu o mundo todo, inclusive, e essa recomendação ainda muito forte, não só para esses dois colegas, mas ainda é muito forte a associação do CDI com o afastamento completo das atividades físicas. Eu queria que você, como especialista, se posicionasse aí também para nortear os residentes, os clínicos e os demais colegas que estão aqui. Eu já estou vendo aqui colegas do Sul, colegas do Centro-Oeste, então é legal te ouvir aí, meu amigo. Juliano, realmente, no começo da aula eu disse, né? Hoje existem, acho que displasia ritmogênica do VD, e acho que talvez só, viu, para a gente falar assim que não vai praticar exercício. O implante de dispositivos, né, ele não cura a doença, né? Então realmente vai ser bem caso a caso. Por exemplo, se o cara tiver uma miocardite e teve um evento e precisou colocar o CDI e ele ainda está apresentando todos os sinais de atividade da doença e tudo mais, aí realmente a gente vai ser bem mais cauteloso com esse paciente. Mas pacientes que já colocaram o CDI para prevenção secundária e a sua condição de base foi ali solucionada ou controlada, esse paciente ele deve fazer exercício, mas ele deve fazer exercício orientado, com seus limites bem determinados, né? E aí vai entrar o limite da frequência cardíaca para o CDI não disparar, então entra esse contato bem de perto com a ritmologista dele, e com os limites, com os limiares, né? Limiar 1 e 2, para a gente trabalhar ali dentro, para justamente não ter aquele estímulo catecolaminérgico e hemodinâmico que pode tanto progredir a doença dele, quanto gerar algum evento, né? No caso do Eriksen, por exemplo, a gente não tem noção, não vazou em nenhum grupo, nada, qual foi a causa do evento dele, né? Se foi miocardite, se foi uma miocardiopatia hipertrófica que acabou evoluindo, né? Mas a gente não sabe mesmo o que aconteceu com ele. Provavelmente foi algo que foi solucionado, porque senão o pessoal não teria liberado ele. E aí o que fica em dúvida é se esse CDI falhar, se esse CDI for né, machucado aí durante o jogo, né? E ele ter um evento, ele pode perder o bem maior dele, que é a vida. Mas hoje a gente tem muito trabalho de registros de próprio CDI. Nos Estados Unidos eles têm o ICD Registry lá, que eles ficam, né, através do holter do CDI, ficam avaliando, e eles sabem que existe uma quantidade grande de taquiarritmias que acontecem nesses pacientes, mas que são importantes o suficiente para gerar choque, para gerar algum evento, realmente é bem pequeno. Então,
parece que é seguro. Aí vai muito da individualização aí de qual esporte o paciente está praticando, né? Então, paciente de esporte de contato, que pode gerar trauma, a gente fica mais receoso. Mas um caso assim nosso, igual, né, que você está comentando, de consultório, para o cara ter saúde, realmente não tem porquê, basta a gente orientar, né? Falar, ó, não vai fazer natação, né? Não vai lutar, não vai pegar uma bike, fazer mountain bike, que você pode cair, né? Ó, faz ciclismo aqui na cidade ou dentro da academia, determina os limiares dele, isso aí com certeza é seguro, tem muita evidência em relação a isso já. Obrigado, Marcos. O Frederico levantou a mão aqui. Fred, nosso colega cardiologista, intervencionista, por favor, Fred. Marquinhos, bom dia, parabéns pela apresentação. Fala, Fred. Duas dúvidas. Nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica, para screening familiar, teste genético para todo mundo, como é que é o caminho das pedras? Porque ainda vejo muita dificuldade de solicitar o exame. E minha segunda pergunta é, nos pacientes halterofilistas, eles fazem uso corriqueiro de esteroide anabolizante. Nesses pacientes, como é que você faz o acompanhamento? Porque a gente sabe que isso aí é um outro fator aí agravante, né? Como é que é a sua opinião sobre isso? Bom, para a miocardiopatia hipertrófica, para a gente fazer acho que o paciente que apresenta a forma importante da doença, realmente os parentes de primeiro grau têm que ser bem avaliados mesmo. Se tiver oportunidade de fazer o teste genético, é muito interessante, né? A gente esbarra na questão aí da disponibilidade, na questão financeira, mas hoje em dia tem alguns grupos até recebi o contato de uma vez, grupos de fora, tudo mais, que fazem estudos científicos com esse tipo de paciente, aí eles oferecem a coleta para você enviar para eles, em troca aí de participar do estudo e tudo mais. Então, se procurar, a gente até consegue fazer isso bem. E no caso dos anabolizantes, realmente existe uma barreira bem grande assim dentro da cardiologia do esporte, enfim, dentro da medicina em relação a isso, porque de fato é algo que aumenta risco cardiovascular, que isso aí é inquestionável, que o uso de anabolizantes gera esse tipo de problema, mas, por outro lado, é uma epidemia, né, que está acontecendo, né, e a gente precisa atuar nisso, porque se a gente não for atuar, né, não no sentido da gente prescrever de jeito nenhum, mas se a gente não entrar nesse mérito também de avaliar, de questionar e de tentar identificar como melhor acompanhar esse tipo de paciente, a gente acaba perdendo esse paciente e às vezes ele vai para um outro tipo de médico, aí, charlatão, alguma coisa assim. Hoje em dia, o uso do strain miocárdico ele é bem indicado nesses pacientes, porque teria a capacidade de detectar alterações mais precoce nesses pacientes, né? Então, você fazer um ecocardiograma, um teste ergométrico, um eletrocardiograma nesses pacientes, você só vai pegar se realmente já tiver muito avançada a doença, uma eventual doença causada, uma hipertrofia muito grande, tudo mais. Agora, com o strain, às vezes você já detecta ali uma alteração mais precoce e já pode sentar com esse paciente e falar, ó, se continuar, você vai ter disfunção segmentar aqui, você vai ter disfunção do EE, então vamos dar uma segurada aí que você consegue ser mais incisivo, né? Marcos, uma outra pergunta que eu queria te fazer, aproveitando a nossa audiência aqui, é o seguinte: muitos colegas que trabalham com exercício na educação física, na fisioterapia, mesmo colegas médicos, têm uma certa dúvida assim, quando o paciente chega para fazer exercício e ele se apresenta, eles vão aferir a pressão do paciente e vê lá que ele está com uma pressãozinha mais alta. Quais valores de pressão que o paciente chega para você, que você fala assim, olha, eu não recomendo que você comece exercício naquele dia. Se ele se apresentar na academia, chegou lá com uma pressão, sei lá, 180 por 100, você manda ele treinar, lógico que ela está descontrolada, tem que voltar no cardio. Mas já que ele se deslocou, às vezes, de outra cidade para fazer exercício ali, o que você acha que deve ser feito nesses casos, que o cara chega com uma pressãozinha? Quais valores de pressão você acha que devem separar o cara que não deve nem começar o exercício ou deve fazer alguma coisinha leve? Me fala um pouquinho sobre a sua impressão nesse sentido. Uhum.
Para iniciar o exercício, abaixo de 160 a sistólica é interessante, porque realmente vai subir, né? Geralmente sobe aí 30, 40 pontos aí. Então, esse paciente vai chegar 190, 200 de sistólica. Esse paciente realmente interessante é ele não iniciar e passar pela avaliação para já começar o tratamento aí. Seria, acho que o ponto de corte seria realmente isso aí, 160. Abaixo disso, daria para começar assim. Tá. Para diastólica, alguma recomendação, meu amigo? Diastólica, sim. Tá. Beleza. É isso aí. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? À vontade, aproveitar a experiência do Marcos aqui, por favor. Muito bem. Então, assim, agradecer a presença de todos aqui, os colegas do Sul, né, os colegas aqui todos que estão aqui prestigiando nossa reunião. Marcos, é um tema muito sempre interessante, que motiva muito a audiência, a questão da cardiologia do exercício, que com certeza é o futuro e você está investindo certo aí na tua formação em fazer isso. Com certeza, lá na frente, nós vamos estar juntos aí fazendo coisas bem legais no Encore, se Deus quiser. Agradecer a tua disponibilidade em nome do hospital, meu amigo, muito bom te ouvir sempre, né? Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Juliano. Bom dia para todo mundo. Obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Um abraço.